você, eu tenho uma perguntinha. Você é daquele tipo de pessoa que sai emendando um assunto no outro e não consegue parar? Começa falando de Pokémon e quando viu já tá em física quântica? Que lê Tolstói, mas também gosta de quadrinho do Homem-Aranha e mangá do Naruto? Você não sabe muito bem como terminar uma conversa porque tem muito assunto rolando na sua cabeça? Então, eu não tenho solução pra isso. Na verdade, eu acho muito maneiro. E nesse canal eu vou fazer um pouco disso, que é trazer várias curiosidades na medida do que eu vou achando interessante e colocando misturado nos assuntos. E nesse vídeo eu vou fazer o que eu faço de melhor, trazer um monte de curiosidade aleatória. Esse canal tem de tudo um pouco. Na verdade, eu fiz uma limitação na minha cabeça, porque senão eu ia estar falando de maquiagem do meu cachorro, alta do dólar e várias coisas. Esse canal, que começou falando sobre cultura de rua e hip hop, onde eu trazia entrevistas com MCs, análise de discos, falava sobre batalhas de rima, hip hop e política, resolveu falar também de outras coisas, que são basicamente o meu trabalho, que é literatura e audiovisual. Então, além desses temas, eu vou trazer também filmes, séries, adaptações e curiosidades nesse meio. Então, para meio que apresentar esse canal, eu trouxe 5 curiosidades que tem a ver com os temas que eu vou abordar nesse canal. E se você gosta de curiosidades de cultura pop, já se inscreve no canal, que eu sou uma curiosa compulsiva e prometo que vou trazer sempre informações inusitadas. A primeira curiosidade é sobre o filme Viagem à Lua, de 1902. E aí, o que esse filme tem de interessante? Tudo. Primeiro, que esse filme é considerado o primeiro filme de ficção científica da história. Segundo, que prova uma coisa, que o cinema e a literatura sempre foram aqui, ó, amigas, parceiras. Porque esse filme já é adaptação do livro Viagem à Lua, de Júlio Verne. E quem é o diretor desse filme é o Georges Méliès. Ele é francês, digamos que é assim, Méliès. E ele é mágico e cineasta, e ele revolucionou essas duas artes, porque ele usava elementos da mágica no cinema e no cinema na mágica. O cara é genial. Ele inventou e aprimorou algumas técnicas, fusão de imagem, sobreposição, edição maluca, cenários megalomaníacos, isso tudo ele trouxe para o cinema. Em alguns filmes ele chegava a colorir quadro a quadro. Quadro a quadro, gente, significa 24 fotinhas por segundo de filme para eles poderem ficar coloridos. E o filme é um marco também porque ele teve 14 minutos e essa duração era um pouco diferente dos outros que vieram antes, que geralmente eram filmagens simples, sem muita edição, filmando algum cotidiano. E fazendo isso, ele também limitou aí as barreiras entre ficção e não ficção e ainda deu a ideia pra galera fazer o quê? Longa-metragem. Percebeu que dava pra fazer narrativas complexas com essa maquininha linda chamada câmera. Se você quiser saber um pouco mais da história do Méliès, tem um filme maravilhoso chamado A Invenção de Hugo Cabret, que é do Scorsese, e é um filme muito bonitinho, muito delicado, concorreu a vários Oscars, ganhou vários. O Georges Méliès tem vários filmes, mas esse é sem dúvida o mais famoso dele, e você com certeza já viu essa imagem aqui em algum lugar. E é desse filme Viagem à Lua, e ele tem no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver esse filme. Curiosidade número 2. Gente, essa curiosidade basicamente me fez ser uma pessoa curiosa. Porque quando eu comecei a ver MTV, tinha lá um alto dos meus 14 anos, uma das primeiras coisas que eu vi foi um documentário sobre o surgimento da MTV americana. E olha só o que aconteceu. O primeiro videoclipe que passou na MTV americana foi o Video Kill the Radio Stars, da banda Bee Gees. O título dessa música significa basicamente vídeo, no caso videoclipe, matou as estrelas de rádio. Olha só que bacana! E a MTV colocou essa música como uma forma de ironia, mas também para dizer que a MTV veio sim para revolucionar a forma com que a gente consumia música. Muito do que a gente tem hoje da cultura das divas pop e também do movimento hip hop, origem desse canal, vem do videoclipe, a forma como os artistas se vestem, como eles se movem, as narrativas que eles contam, os efeitos que eles colocam no clipe, tudo isso junto é que faz a imagem do artista hoje em dia e com certeza é muito diferente de você só ouvir a voz dele através do rádio. A MTV é uma leonina, estreou aí em 1º de agosto de 1981 nos Estados Unidos e querendo chamar a atenção, como boa leonina que é, falo com conhecimento de causa. O seu slogan ali, a primeira imagem, era um astronauta fincando a bandeira da MTV na Lua, querendo dizer, queridos, a partir de agora tudo será diferente. E foi. Hoje a gente vê um vídeo como Black Skin, da Beyoncé, ou o trabalho que o Childish Gambino fez em This Is America, e você fica pensando, caraca, isso é arte, isso é cinema, digamos assim. This is America. Don't get you slipping now.
Mas tudo começou com videoclipes bem rudimentares, que eram só a banda tocando mesmo, às vezes um cenário, um chroma keyzinho ali, só pra divulgar a música. E com o tempo é que isso foi se aperfeiçoando. E o videoclipe influenciou muito o cinema. Tem muitos filmes, como por exemplo Requiem para um Sonho, Transporting, todos os filmes do Christopher Nolan, que são muito influenciados pelo videoclipe. Ou seja, o videoclipe hoje em dia é cinema em vários aspectos. Curiosidade número 3. William Shakespeare é considerado o maior autor inglês e talvez um dos maiores do mundo quando se diz respeito à ficção e dramaturgia, e tem inclusive a máxima de que depois de Shakespeare tudo é plágio, porque muitas histórias são baseadas nas histórias dele e ele basicamente falou de todos os assuntos. Mas aí que vem o pulo do gato. Shakespeare foi acusado de plágio, meus amiguinhos. O buraco é até um pouco mais embaixo, porque tem gente que nem acredita na sua existência propriamente dita, mas eu já chego lá. A primeira referência a Shakespeare como autor e dramaturgo tá nesse folheto aqui de nome impronunciável de 1592 do autor Robert Greene, e lá o Shakespeare é acusado de plágio. Não só isso, muitas pessoas acusam ele ali de pegar lendas e mitos populares e adaptar, digamos, contar ali nas suas histórias como se fosse sua. Eu, no caso, vejo isso como uma forma de registro de talvez histórias que a gente nunca ia ficar sabendo da existência e que talvez ninguém saiba quem são os autores, e o que Shakespeare fez foi recolhê-las e contá-las de uma forma maravilhosa. Eu amo Shakespeare, então eu sou suspeita, mas o que eu quero dizer acima disso é quem nunca se inspirou numa coisa que ouviu, que leu, que alguém contou para poder escrever suas histórias. E eu trago essa curiosidade para dizer o seguinte: se alguém falar para você que o que você tá fazendo não é muito original, deixa pra lá, porque se até um dos maiores de todos os tempos foi acusado disso, quem somos nós, réis mortais, ainda mais no tempo de hoje, tão globalizado, onde a gente tem acesso a tudo, o que pode não ter referência de nada? Tudo tem referência de alguma coisa. Curiosidade número 4. O hip hop é o gênero mais ouvido no mundo. E a primeira vez que isso aconteceu foi em 2017. E foi meio que por isso que eu resolvi criar esse canal. Assim, era um gênero que eu via crescendo e que eu gostava muito. Eu gosto de tudo, tá, gente? Eu amo rock e tal. Mas que também se liga a muitas outras coisas que eu gosto, como o slam, como batalha de rima, como grafite. Eu falei, por que não um canal aí sobre rap, sobre hip hop, cultura de rua? Quem trouxe esse dado foi o Spotify, que analisou mais de 20 milhões de faixas em 1000 cidades pelo mundo. E segundo outra fonte de análise, que é a Nielsen, naquele ano, 8 dos 10 artistas mais ouvidos eram de hip hop, sendo aí os primeiros lugares com Kendrick Lamar e o Drake. E eu acho importante falar disso não só porque o canal se inspirou nessa notícia aí para ser criado, mas também porque a ascensão do hip hop também está muito ligada à ascensão das lutas sociais e principalmente do movimento negro. Não sei se vocês já perceberam, mas a grande maioria de artistas de hip hop e R&B são negros e cada vez mais isso é valorizado dentro da cultura do hip hop, então isso mostra aí uma mudança na sociedade, tanto das pessoas negras que estão se empoderando e se valorizando, mas também das pessoas brancas que estão deixando aí de lado um pouco dos seus preconceitos, e isso, no meio de tanta notícia horrível, é uma boa notícia. Quinta curiosidade: Harry Potter foi recusado por inúmeras editoras e por basicamente todas as editoras de grande e médio porte ali do Reino Unido. Até que uma tal de Bloomsbury, que era uma editora meio pequena e desconhecida, aceitou lançar o livro com a enorme tiragem de 500 cópias. E o sucesso foi tanto, mesmo antes do lançamento do filme, ali quando eles foram lançar O Prisioneiro de Azkaban, que eles tiveram que marcar o lançamento dos livros para depois de 3h45. Isso pra galera não matar a aula para ir no lançamento do livro. E no lançamento do Cálice de Fogo, minha gente, aconteceu uma coisa inédita. Editoras pelo mundo inteiro combinaram de lançar o livro à meia-noite para existir aí um lançamento simultâneo para todo mundo ficar feliz. Hoje em dia, a saga já bateu o número de 500 milhões de cópias vendidas. Fique imaginando a cara dos editores que recusaram. Eu emendo aqui uma curiosidade que tem muito a ver, para depois eu deixar a minha moral da história aqui. Na época do lançamento de Star Wars, o George Lucas procurou muitas empresas de brinquedo para lançar ali os brinquedos de Star Wars, mas todos acharam uma péssima ideia, porque produto de filme geralmente não vendia muito e todos estavam muito enganados, porque só os brinquedos da franquia já lucraram 14 bilhões de dólares.
chupa essa manga. E por que eu trouxe essas duas curiosidades juntas? Pra dizer que você aí que tem uma ideia, que todo mundo pode achar ela horrível, pra fazer um filme, uma série, lançar uma música, um disco, até um canal no YouTube, muita gente vai te colocar pra baixo e muita gente vai te falar pra você não fazer. E talvez no começo seja muito difícil e tenha muitos momentos animadores, eu mesmo tenho vários, mas se você sente que isso é bom pra você, se você sente que a sua ideia é boa, faz, porque mesmo que você não ganhar aí 14 bilhões de dólares, talvez isso vai ser bom pra você, vai te trazer informações novas, vai te trazer diversão, vai fazer você conhecer pessoas legais, então é isso. Não deixa ninguém dizer o que você pode ou não fazer. E se você gostou dessa ideia e desse canal e quer apoiar um pouco, você pode se inscrever, pode curtir, comentar, compartilhar com os amigos e deixar aqui nos comentários qual curiosidade aleatória você mais gostou de saber, porque aí de repente eu faço outros vídeos com curiosidades bastante aleatórias. Valeu, falou!